Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. E nesse vídeo vamos abordar a atividade de estudo 1 da disciplina de materiais de construção mecânica, meus queridos. Pessoal, desde já quero deixar aqui registrado, estou ajudando aí vários grupos de estudo, vários alunos na resolução das atividades, dos mapas, de todas as matérias dessa, que é materiais de construção mecânica, usinagem, além disso também máquinas térmicas, física, fenômenos de transporte, mecânica, enfim, todas as matérias. Precisando é só me mandar um WhatsApp, meu número está na descrição desse vídeo e será um prazer enorme ajudá-los, tá bom? Queridos, muito cuidado, porque infelizmente na internet, no último módulo, eu presenciei vários casos de alunos que foram enganados por pessoas que se dizem assessoria acadêmica e que fazem um trabalho completamente errado, um desserviço, verdadeiramente falando. Então, atenção, pessoal, sempre procure ajuda para quem de fato é professor e quem consegue provar e demonstrar isso. E como se demonstra que de fato é professor? Ora, o que o professor faz? Ensina, dá aula. E vocês sabem muito bem aonde vocês encontram a explicação passo a passo, a aula a respeito de cada atividade. É só aqui, óbvio. Então, pessoal, tomem cuidado com isso, tá bom? Não existe milagres nesse sentido. Bom, meus queridos, então falando um pouco agora sobre a nossa atividade de estudo 1. É bem interessante, a gente tem várias questões. E, pessoal, um dos principais temas dessa matéria, pessoal, é o que? É as ligas de aço. E aqui, pessoal, já na questão 1, a gente tem uma questão clássica muito interessante, que é o que diferencia, pessoal, o aço carbono do ferro fundido. Boa pergunta, que vários alunos ficaram em dúvida. Afinal, o que é um e o que é outro? Qual a diferença dos dois? Quais são as aplicações e principalmente quais são as diferenças entre esses materiais? Bom, eu separei aqui um material que eu compartilhei com grupos de estudo e vou compartilhar com vocês agora. Então, venham comigo. Bom, pessoal, então vamos lá. Então, inicialmente, então, falando sobre o aço carbono, meus queridos, famoso aço carbono. Bom, afinal de contas, o que é esse aço carbono? Nada mais é do que uma liga metálica que dispõe de uma quantidade de carbono variável, indo de 0,008%, olha tanto que é pouco, hein? Até 2,11% de concentração de carbono na sua composição, dando ao aço um nível tão elevado de resistência e permitindo que ele seja usado em grande escala na atividade industrial. Portanto, pessoal, quando a gente trata de aço carbono, não existe um teor, uma porcentagem, uma quantidade específica de carbono. Varia muito. Olha aqui, ó. Só aqui, se a gente analisa, a gente tem uma ordem de variação de aproximadamente 400 vezes aqui, ó, de 0,008 para 2,11. Então, pessoal, varia muito. Beleza, mas o que vai definir essa quantidade é justamente a finalidade na qual se tem para aquele material. Então, conforme a finalidade de utilização, a gente vai encontrar maiores e menores teores de carbono na nossa liga de aço, beleza? Bom, além disso, a gente tem diferentes classificações para o aço carbono e ela se dá justamente em virtude do teor de carbono presente na nossa liga metálica. Bom, basicamente temos três tipos de famílias de aço carbono. Baixo carbono, que são aqueles cuja concentração de carbono é até 0,30%, médio, que vai de 0,30 a 0,60%, e por fim, aqueles mais caros, que são os conhecidos como alto teor de carbono, que é acima de 0,6%. Beleza? Então essas são as famílias de aço carbono. Bom, falando um pouco sobre esses tipos de aço carbono, o tipo de baixo carbono, pessoal, ele tem até 0,30% de carbono em sua composição. Por esse motivo, ele apresenta uma resistência menor, né, do que outros tipos de aço carbono. Lembrando que a quantidade de carbono ela está intrinsecamente ligada à resistência do material da liga de aço. Quanto maior essa quantidade, mais elevada é a resistência. Em contrapartida, a liga de baixo carbono ela é extremamente usinável, maleável e pode ser soldada com facilidade. O baixo carbono também possui uma dureza considerada baixa
e alta taxa de tenacidade. Agora falando um pouco sobre o médio carbono, aqueles ácidos carbono considerados como médio carbono. Portanto, a quantidade de carbono está entre 0,30% e 0,60% na sua composição. Bom, naturalmente a resistência deles é mais elevada, né, do que o material anterior. Além disso, possui uma dureza e tenacidade menor em relação ao baixo carbono. Apesar disso, ele é um dos tipos de ácido carbono mais comum e largamente usado, muito por conta de possuir boa temperabilidade em água, pessoal. Bom, pessoal, então, finalmente a gente passa pro ácido carbono com alta concentração de carbono, pessoal. Esse tipo de material é aquele que a concentração de carbono na composição do material é mais de 0,60%, né? Bom, 0,6%. Esse tipo, pessoal, de ácido carbono naturalmente tem maior resistência ao desgaste e dureza. São propriedades mais elevadas, justamente pelo teor de carbono presente na composição do material. No entanto, o alto carbono possui menor ductilidade quando comparado aos demais, ou seja, ele é mais frágil. Lembra que ductilidade é o oposto de fragilidade. Ductilidade é o material dúctil é aquele que apresenta grandes deformações antes de atingir a ruptura. Em contrapartida, material frágil é aquele que se rompe sem apresentar grandes deformações. Geralmente, pessoal, o material de aço carbono do tipo com alta concentração deste material, com alta concentração de carbono, são utilizados temperados ou revenidos, possuindo propriedades de manutenção de um bom fio de corte, beleza? Bom, ainda falando sobre as carbonos e aplicações. Bom, são várias, pessoal. Eu listei algumas, como uso industrial e comercial, placas para produção de tubos de aço, construção civil, muito encontrada, inclusive, né? Rodas de equipamentos ferroviários, engrenagens para peças de máquinas que necessitam de alta resistência mecânica, matéria-prima para obras arquitetônicas e de arte contemporânea, bem como estruturas metálicas, estandes, usinais e serralherias, beleza? Então agora aqui a gente fez um resumão sobre aço carbono, suas aplicações, assim como os tipos encontrados no mercado. Bom, agora a gente vai falar um pouco, portanto, sobre o ferro fundido. Bom, o ferro fundido nada mais é do que uma liga ferro-carbono, né, produzida a partir do ferro gusa em mistura eutética contendo alto teor de carbono. Olha aí a principal diferença, já acabei de falar, né? E silício, tornando uma liga ternária, ou seja, 3 materiais, podendo conter outros elementos químicos em sua composição, fabricados nas siderúrgicas em processo de fundição e usinagem, além de ser um dos materiais baratos, né? Um dos metais baratos. Bom, o ferro fundido, pessoal, ele recebe diversas classificações e isso é definido através da porcentagem de carbono, porcentagem de sílica, através da presença ou não de determinados outros materiais. A gente pode encontrar de forma resumida ferro fundido com as seguintes classificações, sendo elas cinzento, branco, nodular, maleável, grafita compactado e mesclado, que a gente tem uma mistura ali de 2 ou mais classificações ou características inerentes a outras classificações e um mesmo material. Continuando, pessoal, as principais vantagens deste material são baixo custo, essa talvez seja a principal, baixo ponto de fusão, facilitando, portanto, a execução e trabalhabilidade, excelente usinabilidade, elevado grau de dureza, característica essencial e muito importante para esse material, boa resistência à corrosão e propriedades mecânicas bem definidas. Bom, pessoal, e por fim, afinal de contas, quais são as diferenças principais entre aço carbono e ferro fundido? Bom, pessoal, eu listei aqui 4, mas olha, considerando tudo que a gente discutiu o que a gente pode dizer a respeito? Bom, a gente sabe que tanto o aço carbono como o ferro fundido tem em sua composição o material carbono e também o ferro, né? Entretanto, encontramos uma concentração bem maior de carbono no ferro fundido e isso, por sua vez, gera importantes diferenças entre ambos materiais.
Quais são elas? A maior quantidade de carbono no ferro fundido faz com que ele seja mais duro e menos maleável, ou seja, o ferro fundido apresenta uma dureza, pessoal, mais acentuada, sabe? E elevada resistência mecânica. Em contrapartida, o aço apresenta maior ductilidade e, consequentemente, maiores deformações antes de atingir a ruptura. Além disso, outra importantíssima diferença entre os dois é o preço de cada material. O ferro fundido é muito mais fácil de encontrar no mercado e é amplamente fabricado, podendo ser feito inclusive de sucata, o que o torna muito mais barato do que o aço carbono. Beleza? Ufa! Bom, pessoal, agora vocês estão cheios de argumentos, entenderam claramente o que é aço carbono, ferro fundido, suas características, aplicações e as suas composições, e sabem dissertar tranquilamente agora quais são as diferenças entre cada um desses materiais, beleza? Bom, meus queridos, sendo assim, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido, espero de verdade, do fundo do coração, que eu tenha ajudado vocês nessa atividade. Peço que se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhem com os amigos, nos grupos. E mais uma vez, estou ajudando em todas as matérias do atual módulo, vários alunos. Portanto, se você está com dificuldade, está precisando de ajuda, me manda um WhatsApp. Meu número está na descrição desse vídeo e será um prazer enorme ajudá-los, tá bom? Sendo assim, fiquem com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!